Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Todo início de temporada, desde a segunda temporada de Rick and Morty, traz aquela dúvida de quando a gente vai ver o tão esperado retorno do Evil Morty. A gente não viu ele na segunda, viu ele na terceira e é quase garantido que a gente vai ver ele na quarta. Então eu queria falar um pouquinho a respeito disso com vocês e falar uma teoria minha a respeito do assunto. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e eu vejo no meu Analytics que muitas pessoas que seguem o canal, que comentam, que acompanham, ainda não se inscreveram. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então vamos lá, entrando de cabeça no trailer da segunda parte da quarta temporada, obviamente considerando que esse trailer é real e não uma pegadinha de 1º de abril, porque conforme eu falei no primeiro vídeo a respeito desse assunto, nem o Dan Harmon, nem o Justin Roiland falaram absolutamente nada a respeito do trailer, sendo que normalmente os dois são os que mais postam a respeito da série, então não sei se está rolando alguma coisa nos bastidores, mas nenhum dos dois falou nada a respeito dessa segunda parte da nova temporada. Então eu até fico um pouquinho com o pé atrás, mas eu realmente não acredito que tanto os criadores quanto a própria Adult Swim fariam nada desse tipo com os fãs. Então, olhando as cenas iniciais do trailer, só frisando, a gente não vê exatamente o Evil Morty, a gente não vê o Morty do mal no trailer inteiro, mas a primeira cena faz eu acreditar, pelo menos, que o retorno dele vai ser praticamente inevitável nessa quarta temporada. E depois de assistir o trailer, eu reassisti todos os episódios onde o Evil Morty aparece e logo na primeira cena do trailer a gente vê uma grande estrutura de metal ali, e essa estrutura a gente já viu na terceira temporada quando os 4 Mortys se jogam ali no Poço dos Desejos, quando eles jogam os objetos ali dentro e a gente acaba descobrindo que aquilo não era um Poço dos Desejos nada, que aquilo era na verdade quase que o lixão ali da cidadela. Então essa mesma estrutura que estava acabada na terceira temporada, agora tá novinha, ela foi renovada claramente pelo Evil Morty, então a gente está vendo um grande exército de Ricks parados em frente a essa grande estrutura. Então claramente essa cena se passa na cidadela e tem um enorme exército de Ricks que faz a gente acreditar que esse exército está sendo liderado pelo Evil Morty. E não só isso, a gente vê ao lado do exército dos Ricks, a gente vê também um grande exército de Mr. Mystics. E os Mr. Mystics a gente já viu coisa parecida também no primeiro episódio dessa quarta temporada, quando o Morty solta vários Mr. Mystics para proteger ele da polícia. E é bem interessante porque a gente nem sabe quais são os limites dos Mr. Mystics, porque com uma caixa de Mr. Mystics você pode criar uma infinidade deles, então claramente vai ser um ponto muito positivo pro Evil Morty se acontecer alguma batalha. Obviamente os dois lados podem utilizar os Mr. Mystics, então vai ser interessante a gente ver quais são as limitações dessas criaturas, porque senão vai ficar alguma coisa bem injusta você poder criar um exército ali de 1 milhão de Mr. Mystics com o objetivo de destruir o outro exército. E não só a gente vê o exército dos Mr. Mystics, como a gente vê também um exército que não dá pra gente identificar exatamente do que se trata. Pode ser um exército de alienígenas, pode ser um exército, por exemplo, dos Gazorpazorp, daquelas criaturas alienígenas que a gente vê no episódio Raising Gazorpazorp, que é o 7º episódio da primeira temporada, mas na minha opinião pode se tratar também dos gatos que a gente vê depois no decorrer do episódio, que a gente vê um gato lutando numa armadura muito grande, lutando contra o Bola de Neve, que é o cachorro que apareceu lá no 2º episódio da primeira temporada. Então a gente tá vendo o retorno de vários personagens da primeira temporada nessa quarta temporada, principalmente nesse episódio. E eu acho que essa é de longe a alternativa mais interessante desse exército da esquerda. Obviamente seria legal ver os Gazorpazorps ali, mas seria muito mais interessante se, assim como existe um exército de cachorros com essas armaduras, como a gente viu no 2º episódio, a gente vê também um exército de gatos falantes também com esses poderes. Lembrando que a gente viu um gato falante já no decorrer dessa temporada, que é um gato extremamente misterioso e etc. Eu já fiz 2 vídeos de teorias a respeito desse gato, então não vou continuar falando muito a respeito, vocês podem assistir os vídeos aqui do lado, mas eu acho que seria extremamente interessante se a gente visse que esse gato falante conseguiu, de certa forma, desenvolver uma tecnologia parecida com a tecnologia que o Bola de Neve tem, e não só isso, que de certa forma ele e o Evil Morty têm alguma conexão. Obviamente eu não estou dizendo que o gato que aparece no trailer
é o próprio gato que a gente viu no decorrer da temporada, mas pode existir uma ligação porque não existiria motivo para eles incluírem dois gatos em episódios diferentes em uma mesma temporada de somente 10 episódios. Então, eu realmente acredito que vai existir alguma ligação, e não só isso, na mesma cena de batalha onde a gente vê o cachorro e o gato brigando, a gente sabe que a Tammy e a Summer também estão brigando ali com sabres de luz, porque a gente vê uma estátua ali exatamente igual à estátua que aparece no castelo do Bola de Neve na primeira temporada. Então a gente sabe que aquelas duas batalhas estão acontecendo no mesmo ambiente, e não só por causa da estátua, o céu tá exatamente da mesma tonalidade, a gente tá vendo fogo e fumaça no fundo das duas batalhas, e essas duas brigas têm tudo também para estar se passando no mesmo dia que a gente tá vendo aquele grande exército na porta, provavelmente esperando o Evil Morty. E até mesmo a forma com que aquela cena foi filmada, foi dirigida, lembra bastante a cena dos Uruk-hais esperando ali o discurso do Saruman no filme O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Então a gente vê esse grande exército, e por que o Evil Morty teria criado um exército tão grande? Para mim existem três possibilidades diferentes. A primeira delas é que ele criou um exército, obviamente porque ele é um ditador, e um ditador sempre tem que ter uma forma de segurança ali para ele não ser facilmente derrubado, então ele criou um grande exército para proteger ele. Eu acho que essa é a menos provável das alternativas, porque obviamente o Evil Morty já tinha o próprio exército, então não teria por que ele criar um exército diferente. A gente vê que inclusive os Ricks estão vestindo uma espécie de armadura de batalha, então esse exército parece ter sido criado com alguma outra finalidade. A segunda, que eu acho que é a mais provável, é que o Evil Morty tenha criado esse exército para começar a atacar as outras realidades. E é uma das teorias que mais foi citada dessa quarta temporada, é que o Evil Morty está atacando as outras realidades, e por isso a gente está vendo tantas realidades fascistas, a gente está vendo tantas realidades com ideologias parecidas com a do Evil Morty. Por isso que a gente vê naquele primeiro episódio, quando o Rick vai saltando de realidade em realidade, a gente vê que várias delas são fascistas. Então essa seria a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é que de alguma forma o Rick e o Morty da realidade C-137 estão indo para a Cidadela para consertar alguma coisa, para arrumar alguma coisa, e eles vão enfrentar esse grande exército. A gente tem indícios disso também no trailer, como eu vou falar daqui a pouco, mas essa seria uma forma muito interessante de avançar com a história. Talvez o Rick tenha que ir para a Cidadela por algum motivo e acabe encontrando a Cidadela totalmente dominada, ou talvez o Rick tenha um motivo mais pessoal ainda para tentar derrubar o Evil Morty. E isso novamente cruzaria com a teoria de que o Evil Morty é o Morty original do nosso Rick. Então não dá pra gente saber, obviamente, somente pelo trailer quais são as circunstâncias que vão levar a essa grande batalha, e vale a gente lembrar também que existe a possibilidade, mesmo que remota, do nosso Rick e do nosso Morty nem participarem desse episódio, assim como aconteceu com o episódio The Ricklantis Mix-Up, que é o episódio da Cidadela da terceira temporada. Vocês vão se lembrar que o nosso Rick e o nosso Morty não fazem parte do episódio, e a gente está simplesmente vendo uma história paralela acontecendo dentro da Cidadela. Será que a quarta temporada pode trazer o episódio Cidadela dos Ricks 2? Será que a gente vai ver um novo conto da Cidadela? Ou será que a gente vai ver novamente o nosso Rick e o nosso Morty incluídos na história? Eu particularmente não ligaria se alguma das duas opções acontecesse, porque se a história for excelente como foi a da terceira temporada, pra mim é o melhor episódio de Rick and Morty até agora. Se o episódio mantiver essa qualidade, eu não faço questão de ver o Rick e o Morty C-137, porque eu sei que de qualquer forma o que acontece na Cidadela vai indiretamente afetar o nosso Rick e o nosso Morty, então eu não acho que a presença deles seja tão necessária nessa cena. Mas de qualquer forma, se o episódio conseguir juntar esses dois lados, obviamente vai ser um episódio ainda melhor. Mas avançando um pouquinho no trailer, a gente vê a cena que o Morty tá correndo de 3 guardas Ricks, e essa cena claramente faz parte do episódio da Cidadela, porque todas as vezes que a gente viu Ricks uniformizados, vestidos iguais ali, eles estão dentro da Cidadela, ainda mais quando eles estão vestidos com uniformes militares e de policial e etc. E a gente vê que o Morty não só tá fugindo de 3 policiais, de 3 guardas, como ele acabou de sair de uma cápsula cheia de cabos ligando essa cápsula. A cápsula tem um líquido ali gosmento dentro, o que lembra bastante uma cena de outro filme que traz uma profecia muito famosa. Obviamente eu tô falando do filme Matrix. Será que o nosso Morty, assim como o Neo, vai ser o escolhido, vai ser a profecia? Assim como a gente já viu na primeira temporada, o verdadeiro Morty, aquele Morty que vai vir para salvar todos os outros. Será que a gente vai ver um retorno dessa profecia nesse novo episódio da quarta temporada? Talvez seja uma opção muito interessante.
E eu acho que a essa altura o Morty já provou não só para o seu avô, como também para o espectador, que ele é muito mais capaz do que as pessoas imaginam, ele é mais inteligente, ele é mais heróico, ele se envolve em várias situações que ele não precisaria se envolver, mas ele acaba salvando de certa forma o dia. Várias das aventuras, quem acaba salvando o dia é justamente o Morty e não o Rick. Então eu acho que seria uma reviravolta bem interessante se na verdade o próprio Morty acabasse enfrentando o Evil Morty. Obviamente o Evil Morty é mais inteligente, ele é muito mais maldoso, mas seria interessante se em alguma ocasião a situação acontecesse dos dois se enfrentarem. Ao invés de ser somente o Rick contra o Evil Morty, a gente vê o Morty escolhido contra o Morty do mal. E eu vou aproveitar esse vídeo para fazer uma grande previsão também para a quarta temporada. Na minha opinião, esse vai ser o primeiro episódio duplo de Rick and Morty, vai ser o primeiro episódio que não vai começar e terminar dentro daqueles 21 minutos. Eu acho que o episódio vai ter parte 1 e parte 2, porque se tudo isso que eu falei for acontecer no mesmo episódio, vai ser um episódio muito recheado de acontecimentos. A gente vai ver o retorno do Bola de Neve, a gente vai ver o retorno da Tammy, a gente vai ver possivelmente o retorno do Bird Person, né, do Pessoa Pássaro, e a gente vai ver todos esses exércitos envolvidos, o retorno do Evil Morty, o retorno da Cidadela. Então eu acho que vai ficar um episódio muito recheado e eu realmente acredito que exista a possibilidade de ser um episódio duplo, o que eu acho que vai ser um conceito muito interessante para Rick and Morty. Então esse episódio, que a gente ainda não sabe se vai ser o sexto, sétimo, nono, décimo, tem tudo para ser o melhor e mais épico episódio aí da série até o momento. Então eu espero ver um combate muito épico entre os nossos protagonistas e o tão querido Evil Morty. E como sempre, galera, eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito das minhas previsões aqui no vídeo, e eu queria saber o que vocês acham a respeito da possibilidade de um episódio duplo em Rick and Morty. Vocês gostam da ideia ou vocês não gostam? Eu particularmente sempre gostei quando eu assistia Liga da Justiça, quando eu assistia vários outros desenhos, eu sempre gostei quando um episódio é mais épico do que o normal, porque ele é dividido em duas partes. E eu queria saber o que vocês acham. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.